introdução aqui com os irmãos e não dei continuidade a esse assunto sobre a voz do coração, a intenção do coração, né? E é isso que Deus se preocupa. Deus não está preocupado se eu sou formado em uma coisa, se eu sei falar bem ou se eu não sei falar bem. Ele está preocupado com o que está por trás das minhas palavras, dos meus sentimentos e das minhas intenções. Quando eu faço alguma coisa, por que eu fiz? O que está por trás da minha voz, da minha ação, do meu sentimento? E Deus está preocupado com isso. Porque Deus não olha a aparência. Ele não está preocupado se eu tenho voz bonita ou se eu não tenho, se eu falo português bem, se eu não falo. Ele está olhando para o meu coração. Quando eu faço alguma coisa ao meu próximo, ou quando eu faço alguma coisa, como nós falamos, algumas coisas às vezes acontecem com as pessoas, a gente não sabe, e a gente também não conhece o coração das pessoas, porque elas fazem algumas coisas, porque elas deixam de cumprir seus compromissos, ou porque ela fala uma coisa de manhã, ou fala alguma coisa com Deus, faz voto com Deus, depois faz outras coisas. Deus sabe do coração de cada um. Por que cada um de nós fazemos as coisas e por que fazemos, Ele conhece. Então, nós precisamos entender isso, porque, irmãos, é do coração que vem também, não só as intenções, mas também as enfermidades, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo que o pastor estava pregando. Não vou dar nem o nome aqui, porque é até antiético falar o nome da igreja. Essa igreja é muito rígida. Essas pessoas pregam duro, essas pessoas gritam no microfone para exortar a igreja tão forte, para trazer uma doutrina tão dura, tão forte. Se você ficar gritando muito forte para exortar, a mesma lei que vai, a mesma lei que volta. Deu um infarto, morreu em cima do púlpito. Se você ficar gritando muito para exortar os outros, é isso que pode acontecer com você. A mesma lei que vai para os outros pode voltar para você. E às vezes acontece isso. As pessoas, a gente pode ver que é sempre as pessoas mais duras, são as pessoas que mais às vezes têm problema de coração, as pessoas mais enraivadas, as pessoas mais invocadas, as pessoas que não perdoam, as pessoas que não perdoam o próximo, as pessoas que guardam amargo por quanto tempo, né? Nós trouxemos uma mensagem aqui: conserta com teu irmão enquanto está a caminho, para que chegando no meio ele não te entregue ao limite. Nós temos coisas, questões em nosso coração que estavam na mente, e às vezes o culto de Santa Ceia é isso, para que a gente venha limpar a nossa mente, varrer e deixar Deus nos lavar antes que desça para o coração. Porque quando desce para o coração, as coisas vão ser criadas, vira lodo. Às vezes você está na confusão com uma pessoa dentro da sua casa, com o seu filho, você trata um bonzinho, o outro você trata com raiva, porque você tem um lodo lá no seu coração, e no seu coração você está criando. Às vezes você faz acepção dentro da sua própria casa, às vezes você está com muita coisa no seu coração, e esse seu coração está criando essas vibrações, está trazendo angústia, tristeza para você, e enfermidade. E a igreja que é muito rígida e dura com os outros, que exorta demais, pode ver essas pessoas. Toda hora está a gente passando mal, a gente que cai dentro do ônibus. O que foi? Coração, emoção. Porque quando você agita muito a sua emoção para exortar, ou para reclamar, ou para falar com alguém, ou dar ênfase demais à repreensão, essa energia, essa vibração, ela vai e ela volta para você. Depois você mesmo fica angustiado, deprimido, enfermo. Às vezes você não sabe por quê. Então você precisa guardar o seu coração. Você precisa ser brando, você precisa ser calmo, você precisa ter mais mansidão. Nós precisamos, eu preciso, ainda mais eu sanguíneo, né? Nós precisamos ser mais brando em muitas coisas. Então nós vemos essas pessoas. Eu já vi pessoas dentro do ônibus, estava discutindo, mulher discutindo com o marido, do nada, gritando com o marido, falando um monte de coisa, xingando o motorista. Daqui a pouco o coração dela disparou, ela começou a passar mal, precisou chamar o SAMU, porque aquilo já é um vício de muitos anos. Acalma teu coração, não se aborreça por qualquer coisa, não valorize as coisas desta vida, não se apegue a qualquer coisa, não valorize coisas que não vão edificar você, para que você viva mais tempo. Você vê os cristãos que poderiam, tem um momento de Deus nos chamar, né?
Mas às vezes cristão tão nervoso, cristão tão bravo, cristão tão duro, depois cai feito uma pena, vira pó. É melhor nós ficarmos mais mansos, ficar mais tranquilos, parar de julgarmos as pessoas, porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Para de julgar demais o teu filho, chamar ele de burro, chamar que ele não presta. A maldição está sobre a tua casa, né? Cala a tua boca, cuidado com a tua boca, com as vibrações do teu coração, dos teus sentimentos. Aleluia. Porque muitas das vezes isso tem acontecido com muitas pessoas e nós precisamos entender isso. É o que está acontecendo com muita gente. E agora com esses ventos de enfermidade, com mais os cuidados que nós estamos precisando, né? E o que acontece? As pessoas duras também demais, né? Elas também são um pouco rebeldes. Toda vez que vem uma palavra, ela não aceita, só quer exortar os outros, só quer repreender os outros. Mas se vier qualquer coisinha contra ela, ela logo se levanta, porque o vício já está grande nesse coração. Você precisa de tratar desse coração. Você precisa de controlar as suas emoções. Você precisa, às vezes nós estamos falando suavemente, não para ofender as pessoas, mas para tratar da saúde das pessoas, para ajudar ela, para que elas possam viver bem, porque o desejo de Deus é que você vai bem, para que você tenha saúde, para que você tenha paz. Mas mesmo assim as pessoas ainda ficam bravas do mesmo jeito, porque o coração está cheio de contaminação e ele não precisa ser tratado. Amém, meus irmãos? Então, isso que nós estamos falando é para que você viva. Eu tive do lado de uma mulher e ela era tão nervosa com os problemas dos filhos, com os problemas do marido, né? E ela morreu assim do meu lado, se batendo. E não tem oração que faz efeito nessa emoção tão descontrolada, né? E dá remédio, toma calmante, leva para o hospital, leva para o UPA, mas você está com tanta raiva daquilo, contaminou o seu coração. Aí quando você vai orar para Deus, seu coração está tão violento, e Deus começa, aí é onde agora nós vamos entrar nessa palavra. Deus sabe o que está no seu coração. Não, irmão, deu fato em cima do púlpito. É diferente de Deus levar a gente. Ó, irmão, está sentado louvando um hino, deu um ênfase lá, tão grande lá e prum. A gente fica tão preocupado, dá um ênfase, chega a veia aqui, eu mesmo tenho uma veia aqui, que quando o coração, quando eu grito assim, que eu falo, a veia chega, estica assim, sabe? Ela estica, até a hora que ela estica, eu falei, vai estourar. Para dar um ênfase numa exortação, para a gente mostrar que nós estamos certos, que nós somos donos da verdade. Aí depois, porque ela vai e volta para nós. Então acalma teu coração, como você fala com as pessoas, como você está no seu lugar, para que você possa também não passar esse processo. Porque tudo que vai e volta, essa vibração que nós temos, ela vai e volta. Esse sentimento que nós temos, se ele for de bondade, ele volta. Se ele for de braveza, se ele for ele vai voltar para a gente. E tudo isso é registrado. Então, em Samuel, né? Não vamos ler Samuel não vamos ler Romanos. Se você quiser abrir 8, o tema está no 8, tá? Mas em Samuel, os irmãos já conhecem essa passagem, bem conhecida para o coração dos irmãos, né? Que diz assim, 16:7, mas vamos ler Romanos, tá? Você não pode abrir Romanos. Deus olha para o coração, não para a aparência, né? E às vezes a minha preocupação não é a exaltação das pessoas, não é as palavras das pessoas que às vezes ficam falando na sua cabeça tanta coisa. As pessoas param na frente da nossa casa, todas as vezes, com revista, com Bíblia, com as Bíblias deles, com um monte de estudo, para querer te dar estudo. Mas se você não obedecer lá os mandamentos da lei deles lá, entendeu? Você não é mais irmão. O pai não pode mais falar com a filha, porque a filha não quis seguir a religião. Aí o ancião tem que vir para autorizar os pais a falar com a filha, porque ela não está obedecendo a religião. Isso não é amor. O fato das pessoas seguirem uma lei, seguir um ensinamento religioso, não quer dizer que elas tenham amor no coração. O fato das pessoas decorar a Bíblia inteira, não quer dizer que elas têm amor no coração. Deus conhece o nosso coração, né? Essas pessoas batem na minha porta, eles começam a falar, e pela misericórdia do Espírito Santo me dá as coisas sem eu precisar abrir a Bíblia.
E eles entram na área do Espírito Santo, eles ficam todos perdidos. Aí saem chorando. Ele é muito duro, não. Duro são o coração de vocês que querem carregar a religião, que querem vir com a palavra na minha porta para me exaltar, não para me amar, não para me acolher, não para me amar. Porque o coração que tem Deus, que tem amor, ele vai vir para amar você. Então, se você puder bater Bíblia, né? Essas pessoas que vêm bater Bíblia, eu faço questão de detonar elas e botar elas no lugar dela. Vocês não têm amor. O dia que vocês tiver amor no coração, eu não vou usar um versículo contra a sua palavra. Ninguém pode contra o amor e ninguém pode contra a verdade. Jesus é a verdade. Ninguém pode contra a verdade. Eu não posso contra a verdade. Eu não posso contra o Espírito Santo. Eu não posso contra o amor de Deus, porque Ele é poderoso. Mas as pessoas vêm com um monte de coisas para poder te levar para a religião dele, para a doutrina dele, para te encaixar no que ele pensa, né? E eu não sou aquelas pessoas que alguém vai me empurrar, como eu também não faço isso aqui, né? O que a gente quer é que os irmãos tenham saúde, que os irmãos sejam brancos, que os irmãos acalmem seu coração antes de resolver alguma coisa. Nós estamos cansados de ler. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não se ponha o sol sobre a vossa cabeça, calai-vos, oferecei sacrifício de louvor. Ireis, mas não pequeis. Você está irado com alguma coisa que você não concorda? Controla suas emoções, que você vai ficar enfermo. Se você acumular essas coisas e não entregar em Deus, você vai ficar enfermo. Aí as pessoas estão morrendo na igreja, morrendo no público, morrendo no meio do caminho, né? E tem as nossas enfermidades mesmo, que nós temos muitas das vezes, hereditário da nossa família, algumas coisas que nós já temos a tendência. E com mais essas coisas, piora, né, meus irmãos? Então Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então, voltando lá, que eu vou entrar na mensagem já. Conserta com o teu irmão quando está a caminho. Por quê? Se eu devo alguma coisa para alguém, eu já procuro consertar logo. Por quê? Eu não quero estar enfermo na cama, cheio de borracha no nariz, na barriga, chamando ou minha filha, meu filho, ou fulano, a Bertrano, para me consertar enquanto estou ao caminho, antes que me entregue ao juiz, né? Eu posso fazer isso em todo momento que eu sentir que eu estou falho. Mas se eu devo 10, olha, agora tem mãe que fala tanta coisa ruim, maldição dentro de casa, depois fica só reclamando do filho. Você tem uma porcentagem, você tem que se concentrar com o seu filho. Por quê? Né? Eu já fiz isso com meus filhos. Quando eu vejo que eu errei, eu falo, olha, eu errei, acabou, vou consertar. Porque a Bíblia diz assim, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E a Bíblia diz também, filhos, honrai vossos pais. Tem para todo mundo, tem para pastor, tem para mãe, tem para pai, tem a parte de todo mundo. Então a minha parte eu vou fazer. Eu vou tentar limpar o meu coração, vou tentar me consertar, né? Porque Deus conhece a intenção do meu coração. Então hoje nós vamos falar sobre as vibrações do coração. Por quê? Eu não estou preocupado com as palavras das pessoas. Eu estou preocupado com o que está por trás. Qual é a intenção dela? Será que ela quer me levantar? Será que ela quer que eu prospere? Será que ela quer que eu viva uma vida de paz? Será que ela quer que eu tenha saúde? Será que ela quer que meu ministério cresça? Ou ela quer, muitas das vezes, só arrumar alguma coisa para desmerecer a minha autoridade, para quando eu falar, eu não ter credibilidade? Há uma grande diferença nas pessoas que te amam, as pessoas que têm as palavras que falam com você. E eu estou feliz porque em meio de tantas multidões eu pude ver algumas pessoas que eu estava tão desanimado, mas eu pude ver em algumas pessoas, eu falo, Pai, ainda tem gente ainda, o amor de muitos se esfriaram, mas ainda tem gente que tem um coração quebrantado para com o próximo, para com o pastor, para contra mim, para com a minha vida, para que eu não me perca. Tem gente que não quer que eu me perca, tem gente que quer que eu seja melhor, tem gente que quer o bem para meus filhos, né? O pastor puxa muito o saco. Eu não puxo o saco, eu olho o coração das pessoas. A irmã Maria Bispo, quando ela pegava meus filhos, ela pegava como se fosse neto dela, ela abraçava, beijava, abraçava no coração assim como se fosse dela. Isso me deixa, quando eu falo, meus olhos enchem de lágrimas. Essa pessoa deseja bem para mim. Ela tem um coração que vibra amor. Ela tem um coração de expressão de amor. Ela não sabia falar, ela não pregava, ela não era missionária, ela não tinha título de evangelho, mas ela tinha algo no coração. A linguagem do amor, a linguagem do coração, a qual isso são palavras maravilhosas para mim.
E é isso que Deus quer com a gente, né? O que nós vemos hoje é um monte de moralista, e depois fica aí morrendo no púlpito, morrendo assim aonde, pessoas que você não pode nada, pessoas que você tudo condena as famílias inteiras, uma igreja tão rígida, você acha que você não pode nem respirar direito. Então assim, e as pessoas vivem aí os filhos perdidos, uns no manicômio, outros com problema de esquizofrenia, outros com problema de parada em psiquiatria, aí são filhos de crentes, são crentes parando por psiquiatria, e pessoas duras que só Jesus. Se tudo isso fosse o que resolve o problema dos evangelhos, eles não estariam dessa forma. Mas o que resolve o nosso problema é o amor, é a expressão, às vezes até sem palavras, é o olhar, como um olhar de pomba, assim como João olhou para Jesus, e Jesus olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. E João estava lá, falava pouco, João era mais quieto, mas era o mais próximo de Jesus. O que João? João é o quê? O discípulo do amor. Então, falando em intenção do coração, não quer dizer que você tem falhas, ou que você erra, ou que você falou alguma coisa errada, ou que você ficou nervosa, ou que você ficou mal naquele dia, que você estava enfermo, sua imunidade estava baixa. Quando a nossa imunidade está baixa, a nossa mente fica perdida. Muitas das vezes a gente não sabe nem onde colocou a chave, não sabe se pagou a conta, esqueceu a senha do cartão, não sabe onde deixou o cartão. Sua imunidade está baixa, sua mente está falhando, aí você fica nervosa, às vezes você xinga até, às vezes você... tinha um irmão mesmo aqui, um irmão, amor de pessoa, um doce, olha, poucos obreiros, eu já vi como aquele homem, né? Mas por causa dos remédios, as coisas aconteciam na mente dele, as pessoas aí, quem não conhecia ele, começava a falar dele, né? Até hoje ficam falando, mas eu conheci o coração daquele homem me sustentou muitos anos nesse ministério com a sua família, então eu conheço o coração. Mas naquele momento, aqueles remédios, por causa da diabetes, a pessoa fica nervosa, às vezes fica agressiva, em alguns momentos. Às vezes a mulher falava alguma coisa, alguma pessoa chega naquele momento que está acontecendo aquilo, ela vai avaliar todos os anos que esse homem trabalhou comigo, foi mais de 20 anos comigo, me sustentando, nós comíamos juntos, né? E sempre me auxiliando, sempre me ajudando, e sempre dividindo a sua vida comigo, né? E naquele momento, quem olha para aquele momento, que aquele homem naquele momento, por causa dessa diabetes, remédio, e outro, cada um tem um tipo, eu não sei falar os tipos aqui, ele acometeu um tipo de gravidade que qualquer um se espanta, né? Porque essas drogas, já está dizendo drogaria, aí a pessoa avalia toda essa pessoa pelo aquilo ali, mas não, você tem que conhecer o coração da pessoa. Eu vi uma mulher mesmo, um caso de uma mulher, que se você ia mandar prender ela, você queria dar um pau nela. Chegou uma hora que ela estava tão irritada, que ela acabou jogando a criança no chão, você fala assim: nossa, você é uma assassina, você tem que ir para a cadeia. Alguém poderia chegar e lixar ela, mas ela estava muito tempo sem dormir, ela estava muito tempo sem comer, ela estava muito tempo, aquela pessoa era uma doce de pessoa. Que doce de pessoa o quê? Essa pessoa é um monstro, mas você não sabe a mente dela como estava carregada de preocupação, de coisas loucas na cabeça, de demônio perturbando, de pensamentos malignos. Quando você alimentar essa pessoa, quando você cuidar dessa pessoa, quando você dividir o pão dessa pessoa, muitas das vezes a pessoa está precisando de proteína, muitas vezes a pessoa está precisando de uns cuidados. Quando essa pessoa estiver saudável, quando essa pessoa estiver comendo na mesa, quando essa pessoa estiver salva, quando essa pessoa estiver liberta, quando essa pessoa estiver sem toda essa tranqueira, aí você vai ver o que é o coração dela. Então aqui, meus irmãos, eu vou estar só, antes eu vou deixar aqui que eu vou ler, eu estava pregando uma palavra, e Deus me trouxe uma palavra sobre o coração, né? Na hora que eu estava com esse pensamento dessa palavra, o irmão Gesso, né? O diácono Gesso lá de Igaraçu, o irmão pode deixar aberto aí, não precisa vir aqui não, só para mim não falar errado, né? O nosso tema está aí em Romanos 8.
51, Salmo 51, ele diz assim no versículo 17: o sacrifício para Deus, são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E eu estava com essa mensagem, aí o irmão Gerson, ontem, ele recebeu uma oportunidade para ler uma palavra, né? Ele até cantou o hino, e ele leu esse versículo quando eu estava com esta mensagem, Deus confirmando esta mensagem que eu estou trazendo hoje. Por isso que essas pessoas que vêm na minha porta, outros irmãos chegam fazendo pergunta, você já vê que a pessoa está fazendo uma pergunta, te rodeando, a pessoa não vem ter uma comunicação de cristão espiritual. Você sente por trás da pessoa a falsidade. Por quê? E isso me fez muito mal, né? Então eu passei, muitos anos atrás eu tinha muita depressão, muita angústia. Eu tinha muita depressão, porque eu escutava a voz das pessoas adiante, de distância, né? E depois eu chegava, fulano falou isso, falou aquilo, a quilômetros de distância eu escutava. E aí eu pedi, Senhor, eu não quero isso está me prejudicando, eu não quero saber de nada, porque o que a gente não escuta, o coração não sente. E eu também não quero, tem coisas que eu não quero ver. Eu não venho para a igreja para ficar vendo certas coisas, eu venho para adorar. E quando eu vou tocar meu instrumento, eu não vejo mais nada, eu só vejo a glória de Deus. É isso que eu quero ver. Isso que eu quero ver. Porque às vezes o que a gente vê contamina nosso coração. Só que eu tenho um espírito muito sensível. Sou igual uma esponja. Dá para me escutar a vibração da pessoa na hora. Às vezes eu não consigo ficar meia hora perto de uma pessoa, porque eu sei que a vibração dela é negativa, a vibração dela não é positiva, é uma vibração de destruição, uma vibração de desamor, e isso é ruim para mim. Eu preferia não escutar nada, porque eu já fui socorrer pessoas que eram ovelha, ela convivia com um monstro, mas ela não sabia quem ele era, ela não escutava a voz dele, ela não via a maldade que ele fazia, não sabia que ele era um psicopata. Aí eu falo, pai, como que eu vou fazer para tirar essa alma da boca desse leão? E ela vivia, ela não sabia de nada, até que um dia, quando ela percebeu, ele viu que ela percebeu, ele começou a mostrar o que ele era. Muitas das vezes, você convive com muitas coisas que você não vê nada. Bom, é melhor assim, você não vai ter problemas muitas das vezes, você só vai saber muitas das vezes lá na frente. E isso nos faz mal, mas eu não sei porquê. Às vezes a gente, então eu não estou, às vezes fala, as pessoas falam, muitas pessoas ficam falando na sua cabeça, vem na sua porta, fala, outro vem, fala tanta coisa, mas peraí, eu quero escutar a voz do seu coração. Aí vem uma pessoa, te dá uma flor, uma folha, te dá um abraço, dá apenas uma paz do Senhor, um sorriso, você sente aquilo invadir a sua alma. Quantas pessoas chegam, Pai do Senhor, meu irmão, dá um sorriso. Ela não ficou discutindo Bíblia, não ficou discutindo teologia, e aquilo invadiu a sua alma, e aquele seu dia, a partir daquele momento, nossa, foi tão bom ver esse irmão, essa irmã. Tá bom. E o que tem a ver com a mensagem de hoje? É assim que Deus olha o seu coração. Eu posso estar chorando de raiva, meu coração pode estar chorando de ódio, ele pode estar chorando de tristeza, ele pode estar chorando de amargura, né? Ele pode estar chorando de tantas coisas, de remorso. Por exemplo, Judas, ele estava com remorso, ele não estava arrependido. Se ele tivesse arrependido, ele ia lá pedir perdão para Jesus, e Jesus ia perdoar ele, porque Jesus amava ele. Então Deus, quando você está apenas chorando sem palavra, tem muita gente que estudam tanto e continua sem amor, né? Irmão, eu aprendi a escrever meu nome em hebraico, aprendi a escrever meu nome em grego, estudei espanhol, inglês, tudo para passar, né? Hoje se você falar assim, eu nem lembro mais muita coisa, mas hoje eu não tenho isso como nada, porque a linguagem de Deus não é a linguagem que você está pensando. A linguagem de Deus é a linguagem do sentimento. Ele está olhando os seus sentimentos. Por que você faz isso?
Por que você olha desse jeito para fulano? Por que você age dessa maneira? E por que você está chorando? E por que você está gemendo? E agora em Romanos 8, versículo 26, 27. Ele está olhando o seu coração. Né? Quantas pessoas que eu carreguei? Né? Às vezes quando eu estou conversando, logo assim que a irmã Fátima aceitou Jesus, aí eu chegava lá, ela estava bêbada, ela brigando lá com o esposo dela, os arroz espalhados, as pingas espalhadas, que ela mandava as crianças comprar pinga. Aí ela começava a chorar, falava: pastor, eu queria ser como o senhor, eu queria tanto servir a Deus. Aí eu trazia ela assim mesmo, botava no meio das irmãs para cantar. Aí falava: ela bebe cachaça, aí ele bota ela para cantar. Porque eu não olhava a cachaça, eu não olhava as coisas que estavam espalhadas, eu olhava as lágrimas que desciam com vontade de ser melhor. E as pessoas falavam, ele chega assim, essa igreja é de qualquer jeito. Ele bota a pessoa que acabou de brigar ontem com o marido, encheu a cara de pinga, ele está botando a irmã. Vamos de novo, irmã. Você vai pedir perdão para Deus e você vai sentar aqui e vai louvar nesse jogo. Porque eu trato as pessoas assim como Deus me trata. Deus sempre fala: vai de novo, meu servo. Deus fala isso é amor de Deus. Aí diz assim, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, é aquele, olha só, irmão, examina, olha o que Deus está fazendo, Ele está examinando o meu coração. Aquela pessoa estava bebendo, outras pessoas também que já chegaram nesse lugar. Então a gente não está olhando para as fraquezas das pessoas, mas para aquilo que tem no coração das pessoas, o que as pessoas desejam. E outras pessoas mais que eu poderia falar, né? Que outras pessoas que me amaram muito forte, porque se não fosse o amor dessas pessoas, hoje eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui hoje. Mas o amor dessas pessoas foram sinceros para comigo. E elas me sustentaram em oração, e me sustentaram não com palavra de acusação, não com palavra de querer derrubar meu ministério. Até hoje, passa muitas pessoas nessa porta, isso está aberto ainda. Teve um irmão que falou: esse cara está aí ainda? A igreja dele fechou, um monte de coisa aconteceu. E ele ainda passa, ele ainda está aí ainda. Porque essas pessoas, elas me amaram. Tem pessoas que nem Bíblia conhecem, mas elas conhecem o amor de Deus. Se você conhece o amor de Deus, se você anda com Deus, se você ama, você cumpriu tudo que está escrito aqui, a lei. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, se você ama o Senhor acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, você vai fazer um esforço para estar mais próximo dos seus irmãos. Porque aqui não é do pastor Elias, isso aqui não é meu, isso é obra de Deus. E aqui ele fala assim, no versículo 27, é aquele que examina, ele está me examinando o meu e o teu coração, né? Sabe qual é a intenção do Espírito. Ele sabe a tua intenção. E é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Então Ele sabe. Você só está gemendo, você só está chorando porque você não tem palavras. Nesses poucos minutos que eu tenho, eu quero falar uma coisa para você. Quantas vezes as pessoas que estão enfermas, uma pessoa, naquele dia estava com a TPM forte, a outra estava na menopausa, a outra perdeu um filho, a outra foi agredida no trabalho, a outra foi perseguido, e não tem mais palavra, e aquela prova dentro de casa que nunca acaba, e anos sem comer, e jejua sem vontade. Aí chega uma hora que você pega essa pessoa está tão nervosa, fala uma coisa qualquer,
e tal, e de repente essa pessoa cai agora nessa palavra nos pés de Jesus, só começa a chorar. Depois ela levanta em paz e vai para a casa do Senhor. E alguém está dizendo assim: estava nervosa aí falando um monte de besteira, agora já está lá, ó. Porque você tem que saber separar a sua alma do seu espírito. Sua alma, muitas das vezes, ela está perturbada de pensamento. Se você não amar uma alma, você não vai entender que ela está perturbada. Você não vai entender que ela está agitada. Você não vai entender o que ela passou. Má alimentação, provas e lutas, coisas de casa. Cada um tem as suas dificuldades, as suas lutas. E aí chega nesse momento que você é humano, que no momento da sua alma, da sua emoção, você pode dar um surto. Mas esse surto não quer dizer que o seu coração é mau. Às vezes você pode ser perturbado, a pessoa perturbou, o ladrão passou e você não queria. Por exemplo, irmão, quantas coisas aconteceram na sua família? Coisas com você, com seu esposo, com seu filho, com seu patrão, que você não foi para ali para isso. Você foi trabalhar para ser o melhor empregado, você foi para a igreja para ser às vezes o melhor membro, você casou para ser o melhor esposo, o melhor, desejando um sonho, ter uma família melhor, ter filho melhor, você tudo lá, você nunca planejou muitas das vezes muitos transtornos. Aí o ladrão que veio matar, roubar, destruir, do nada, você, nossa, eu deixei tudo bonitinho, eu arrumei minha casa, eu arrumei minha mesa, eu fiz comida hoje, eu escolhi os melhores legumes, eu escolhi a melhor coisa para toda a minha família, e de repente o ladrão veio, aí você ficou nervosa também, começou a brigar. Se eu não conheço o teu coração, eu vou me apartar de você nesse dia. Eu nunca mais vou falar com você. Eu vou te desprezar como irmão, como obreira, como pessoa. Mas se eu conheço o teu coração, eu vou saber que o diabo passou lá, e ele armou um laço, alguma coisa, usou a boca de alguém, trouxe uma tristeza. Quando eu conhecer você no profundo do seu coração, eu vou saber que você foi roubada, assaltada, mas que no seu coração não era aquilo que você queria para aquele dia. Você queria um almoço especial, você queria um dia abençoado, como você queria um casamento abençoado, como você queria estar na casa de Deus, um culto melhor ainda do que você imagina, como você queria trabalhar melhor, como você queria às vezes até ser um bom profissional, e Deus sabe disso. Quando você chega e dobra seu joelho e fala com gemidos e desprezíveis, porque nós não sabemos o que havemos de pedir. Glória a Deus. Porque Ele sabe o que? Ele sonda o teu coração. Tu não projetou uma briga naquele dia, tu não projetou ser atacada, nem atacar ninguém. Tu não projetou, tu foi roubada. Quantas vezes o inimigo usa a nossa boca sem a gente perceber, ou a boca de alguém, tu foi roubada. Mas se você não tiver discernimento e não conhecer o coração das pessoas, você vai desprezar essa pessoa hoje. Hoje acabou essa amizade. Hoje acabou essa comunhão. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos andar solitários, sozinhos, sem amigos, sem ninguém, sem irmãos, sem igreja, sem filho, sem neto, sem ninguém. Filho, vocês aguentam tudo, né? A maioria aguenta tudo de filho, mas o resto ninguém aguenta nada, né? Vai ficar as comunidades, as igrejas cada vez divididas. Sabe por quê? Porque a gente não procura entender que o adversário passa e rouba. Ele anda de redor. E a pessoa que não queria isso fala: pai, eu vim para a tua obra, no meu caso, para fazer o meu melhor. Nem sempre fui perfeito. E se eu fui roubado, se alguma coisa aconteceu no meio da caminhada, o Senhor conhece o meu coração. E quem não olha para a aparência ou para as dificuldades do dia a dia, vai olhar os frutos. Então o que a gente fala, essa pessoa hoje ela vacilou, ela fez isso, fez aquilo, mas os frutos. Aí Deus olha para aquela figueira e diz, olha para ela e diz assim: olha, eu sou a figueira e meu pai é o lavrador, João 15. Toda vara em mim que dá fruto, eu podo para que dê mais. Não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós para que vades e dê fruto. Então, ele olhou para aquela figueira também, aquela outra lá, ela não tinha fruto. O que ele disse? Deus amaldiçoou. Deus não vai rejeitar ninguém que tem um fruto no coração de amor e de bondade. Deus não vai rejeitar porque Ele sonda e esquadrinha o coração. Então,
hoje a minha alma ela precisa ser tratada. O que nós vamos fazer com as almas? Nós vamos ter paciência porque ela está atribulada. A minha alma está atribulada. Essa campanha é a campanha para a cura da alma. A minha alma está angustiada. E o meu espírito, ele tem que tomar posição, ter calma. E ele está chorando aqui com Deus. E o espírito está chorando. É a profundidade do coração. E o Espírito Santo, ele é Deus. Ele está sondando esse coração. E ele está vendo que esse coração tem uma boa intenção. Que tudo aquilo que está acontecendo não foi a intenção na maldade, mas foi fraqueza da alma, da carne, muitas das vezes. Mas Deus sabe o coração e Ele conhece o que está dentro do coração. Por isso, quando eu vou resolver um problema, eu não gosto. Às vezes eu prefiro estar sozinho, porque cada um tem uma forma de julgar as coisas. Eu gosto de ouvir o que está por trás das palavras, o que está por trás do que você está fazendo. Eu gosto de ouvir o coração. Ouvir o coração, às vezes tem pequenas coisas. Tem pessoas que falam assim: eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei pregar. E quando eu falo assim, não, eu estou aprendendo com você. Como que você consegue fazer que essa roça fique tão bonita? Como que você consegue fazer que esse animal fique tão bonito? Como você consegue deixar essas coisas? Eu boto a mão e ela às vezes quebra na minha mão. Você está me ensinando, você não precisa querer. Você não tem que ser doutor de nada. Basta ser você e ter amor no coração. Quero ouvir o seu coração. Às vezes as pessoas querem ser tanta coisa e pensam que está ensinando alguma coisa. Às vezes a tua simplicidade, como eu falo, a irmã não pregava, mas quando ela abraçava meu filho, ela tocava meu coração. Não são palavras que as pessoas pensam que chegam. Às vezes tem coisas que você faz que vai tocar na alma do homem. Às vezes você quer fazer tanta coisa, você só fere. Às vezes há gesto que nos converte para o resto da vida. Há gesto que muda a gente, que tira a maldade da gente, que tira o pecado da gente. Porque nós ficamos... Irmãos, eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho esse negócio, ai Deus vai me impedir, ai o fogo vai me pegar. Eu não tenho nada disso. Eu fico chorando porque Deus, Ele me ama e me sustenta. E eu ainda não consigo ser o melhor para Ele que eu quero ser. E Ele sabe da intenção do meu coração. E hoje, meus irmãos, que a sua alma seja restaurada, curada as suas feridas, para que não desça para o coração, que você possa produzir as coisas que muitas das vezes nós estamos muitos anos da nossa vida. Não precisamos de muita coisa. Às vezes as pessoas faz tanta coisa, só vive brigando. Festa aqui, festa ali, puta aqui, puta ali, tudo aqui, campanha ali, tanta coisa. Você só precisa ter um coração quebrantado, você só precisa amar. Como você leu aqui no Salmo 51. Esse foi o versículo que o irmão Gerson deixou lá em Garaçu ontem, quando ele ganhou a oportunidade. E eu falei, eu estou no caminho certo, Pai. Quero encerrar aqui. Se nós não compreendemos uns aos outros e não procurar ver os frutos de cada um, o coração de cada um, você caminha com a pessoa 20 anos, 25 anos, né? E lá na frente aparece uma coisa louca lá e tudo aquilo é destruído porque você não procurou valorizar aquilo que está no coração de alguém que te amou. Mas no momento de deslize, no momento de nervoso, porque o que é que acontece? Nós temos nossos altos e baixos. Agora, nós precisamos acalmar nossa alma para não piorar as coisas. Lançai toda a ansiedade sobre Ele, para que Ele tenha cuidado de vós. Nós não precisamos ser muitas coisas, nós precisamos ser irmãos, ser unidos na presença do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Então nós precisamos o quê? Às vezes, quando alguém tem uma falha, as pessoas já chegam apontando, né? Irmãos, eu mesmo, às vezes eu ando esquecendo as coisas. Se eu tiver uma pessoa que fica, nossa, você não tem jeito, por que você esqueceu isso? Né? Olha, você é demais, ai tal, você fez aquilo. Mas essa pessoa, você esqueceu aqui. Nós devemos cobrir um ao outro. Se a irmã esqueceu algo, se a irmã está fraca, nós devemos dar cobertura. Não ficar, ei, você tá, você não tem jeito não. Isso não vai melhorar ninguém. Nós precisamos ter paciência uns com os outros, senão nós não vamos mais existir. Já não existe mais escola, faculdade não vai existir mais. Todo mundo, tudo que for fazer curso agora é no computador. A frieza vai ser maior, o amor vai se esfriar. Nós vamos olhar igual muitos que passaram pela igreja, hoje passa, às vezes bêbado, igual um zumbi, que não enxerga mais a gente, porque ele está em treva e nós estamos em luz, ele não enxerga mais. Não haverá mais comunhão na igreja, não haverá mais famílias unidas, não haverá mais almoço, não haverá mais cafezinho depois do culto, não haverá mais nada. Se nós não entendemos essa palavra, eu tenho falha, a irmã tem falha, mas se eu parar de fazer um pouquinho que eu faço de bem, como vai ficar esse mundo? Pior. Por isso Deus sabe da intenção do seu e do meu coração. A palavra também, tem gente que prega, traz aquela emoção vai embora, emoção passa, mas a palavra que toca no coração, no espírito da pessoa, pode ser poucas palavras, pode ser gestos, pode ser coisas pequenas, é a que transforma. As palmas exaltam o Senhor, principalmente em paz.